Param, pam. Oi, João! João, você mora no meu coração. Oi, João, oi, João. Oi, João, oi, João. Oi, João, oi, João. Você mora no meu coração. Fiz essa música só para vocês que chegaram aqui tão pontuais. Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, tum, bate coração. Tô fazendo mó serenato para vocês dois, João. E o João Nepel nem conseguiu conectar o áudio ainda, nem ouviu a serenata que eu fiz para ele. Olha lá. Né? Eu tô no meu esforço aqui, triste, né, João? Porque o dia dele podia ser mais feliz com toda essa serenata que eu fiz. Com tanto amor e carinho. Oi, Thaís! Thaís, te ame, eu te ame. Tô compondo músicas aqui, ó. Do meu coração direto para vocês. Thaís, Thaís. Nossa, o João Paulo não conseguiu ainda conectar o áudio. João, você tá me ouvindo? José! Oi, José. Lá, José vai conseguir entrar agora. Vamos ver. José! Oi, professor. Tudo bom, meu querido? Tudo e você? Eu estou bem. Que Estou aqui bom. compondo músicas para Gaela. Oi, Rafa! Olha lá, Rafa não é nem Oi, fala. prof. Ai, bonito! Vocês estão bem? A família vai bem? Todo mundo bem? E água? Querem água? Nossa, a galera abandonou eu hoje, hein? Falou, não vou, não vamos pra aula, não. Os outros, né, gente? Os outros são os outros. Nós estamos aqui, firmes e fortes, no horário marcado, no horário designado. Galera, quem tá aí, vamos colocando o nome no chat para que depois eu possa fazer a chamadinha. João Paulo conseguiu. O áudio não tava indo aí, né, João? Você ouviu a música que eu fiz pra você? Oi, professora. Oiê! Eu tô no computador do José porque o microfone do meu computador não tá funcionando. Mas você tava ouvindo a música que eu falei, que eu fiz pra você? Aham. Bom, que eu fiz com todo o meu coração. Eu tava triste se você não tivesse ouvido. Fofa. Eu ia ter que dar um reply aqui. Gente, quando que acaba a pandemia pra gente se ver, hein? E a Bianca, a mochila da Bianca, vocês lembram que tinha 12 mil coisas na mochila da Bianca? Bianca, sua mochila deve estar achando que você se foi dessa pra outra vida, né? Ela tá lotada, guardada no armário? Tá guardado aqui. Tá guardada? Com 1 milhão de coisas?
Não, agora tá vazia. Tá vazia. Ah, lá, ela tá descansando na pandemia para aguentar o baque depois. Que a Bianca ia para a escola, parecia que ia acampar, né? Levava o material desde o 6º ano. Ah, vou levar, vai que precisa, né? Ô, gente, quem chegou, chegou! Quem chegou, não chega mais. Mentira, pode chegar aí, fica à vontade. Né? Puxar a saída de áudio de vocês para mim. Se for falar, fala pelo chat, porque eu pus o microfone. Então, eu não ouço vocês, eu só posso ler, tá? Ô, bonitões e bonitonas, vocês que aqui estão comigo, lembram que a última aula que nós estivemos juntos, segunda-feira passada, estivemos juntos, mais distantes, né? Na segunda-feira passada, nós falamos sobre o racionalismo, certo? Uma das correntes filosóficas que inauguram aí a Idade Moderna, o pensamento moderno, que prevê que o inatismo da razão, né? O racionalismo prega justamente que o conhecimento ele não se adquire, certo? Ele é fruto de um processo de deduções, como se nós já nascêssemos com um conhecimento prévio, um conhecimento inato, e que simplesmente vamos despertando ele ao longo do nosso caminhar humano aí. Existe um idealismo na filosofia racionalista, tá? A defesa desse inatismo. Por outro lado, no mesmo período, nós temos uma outra corrente filosófica que vai se opor ao racionalismo, o chamado empirismo inglês. Gente, o empirismo é também uma escola de pensamento do período moderno, tá? Então, a partir do século XV aí, em oposição ao próprio racionalismo. E para a gente entender o que essa corrente filosófica pregava, eu trago a própria definição de um dos filósofos empiristas, John Locke, certo? Que ele diz assim: de onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento, a isso respondo numa palavra: da experiência. Ou seja, o empirismo vem da palavra empiria, que significa experiência. É uma oposição a essa ideia de que existe um conhecimento inato. A oposição a essa concepção de que, se nós não formos submetidos às experiências cotidianas, amplas, complexas, né? Desde as experiências mais simples até as experiências mais complexas, não haverá uma forma de se produzir conhecimento. O conhecimento é fruto dessa experiência. É como se pensássemos, imaginem vocês, e não estou dizendo para vocês concordarem com os empiristas, tá? Mas imaginem vocês se desde que vocês nasceram, vocês tivessem sido deixados num quarto branco, né? E que entrasse ali uma pessoa só para levar comida, né? E dar uma limpadinha ali nas suas necessidades. O que você conheceria? O que você saberia? Você desenvolveria linguagem? Será que você desenvolveria, no mesmo tempo, a sua atividade motora, fisiológica? Será que nós andamos dessa maneira porque é natural ou porque a gente consegue imitar os outros? Se nós nunca tivéssemos visto
uma pessoa andando de maneira bípede, com a coluna ereta, será que nós andaríamos assim? Se você fosse criado por lobos, você andaria de maneira quadrúpede? Ou você andaria de maneira bípede? É isso que os empiristas vão dizer. São as experiências que promovem o nosso processo de conhecimento. Sem as experiências, não há desenvolvimento nessa forma de conhecimento. E aqui, de maneira cronológica, a gente vai falar dos principais aí empiristas, certo? E o primeiro deles é Francis Bacon, que vive aí, ó, no finalzinho, na segunda metade do século XVI e na primeira metade do século XVII, que escreveu a obra, né, Nova Organum, onde ele aponta 4 erros básicos, 4 erros filosóficos, na verdade, aquilo que ele chama de verdades equivocadas. Se são verdades equivocadas, são erros, não são verdades, né? E que nós precisamos superar. E ele chama esses 4 erros de ídolos. Ou seja, nós precisamos superar esses ídolos para que nós possamos, inclusive, estarmos mais livres, estarmos mais abertos às experiências e não criarmos obstáculos para as experiências. Porque uma vez que ele acredita que são as experiências que são as experiências, a forma de produzir conhecimento, se eu limitar as minhas experiências, eu estou limitando a minha forma, a minha possibilidade de desenvolvimento do conhecimento, correto? E o primeiro ídolo que ele coloca lá é o ídolo da tribo. O ídolo da tribo, ele é proveniente, é um erro proveniente da própria limitação humana em não reconhecer a limitação humana. Isso tem tudo a ver, né, com a nossa condição fisiológica, com a nossa condição biológica, com o nosso espaço geográfico, com o nosso contexto histórico, com todas as coisas. Então, o primeiro ponto é sabermos, é encararmos isso. Existe uma limitação para a nossa própria condição humana. Estamos aí, né? Diante de um vírus invisível, que tem uma letalidade baixa, mas uma contaminação altíssima, e que acaba impedindo, né, as nossas experiências, a nossa vida comum, a nossa... Então, o primeiro ponto é entendermos isso. Existe uma limitação humana, não vem com essa também de achar que através das experiências nós podemos tudo, porque não podemos. Além do ídolo da tribo, e que a gente precisa superar e ter isso de maneira clara, ele fala do ídolo da caverna, né? O ídolo da caverna está na própria definição do que é ser humano. O que é ser humano? Ser humano a definição que temos é um ser racional. Isso é ser humano? Mas para eles que são empiristas, isso não é uma definição, né? Então, existe uma condição a ser superada que é
inclusive entendermos quem somos. Quem somos? Porque não sabemos quem somos. A gente utiliza aí essa definição sempre. Ser humano é um ser vivo racional. Não é essa que a gente utiliza. Mas se essa razão for deixada no meio do cesto, no meio do nada, o que essa razão produz? Não tô falando para ninguém fazer essa experiência, hein? Pegar o irmãozinho e deixar lá trancafiado para ver o que dá. Mas, né? Ser racional, para eles, pelo menos, não nos define. E aí, os ídolos do foro. Os ídolos do foro são as próprias limitações da linguagem. Vocês já pararam para pensar que existem inúmeras coisas que elas não são compreendidas do ponto de vista da linguagem, que a linguagem é uma limitação. Que muitas vezes nós utilizamos termos aproximados a determinadas coisas, por quê? Porque falta linguagem. A linguagem não alcança tudo. Existem uma série de termos e conceitos que não existem em vários idiomas, né? Quantas são as apropriações que nós fazemos de outra língua para tentar definir alguma coisa? E mesmo assim, muitas vezes não é possível, né? Então, a linguagem é um fator limitador da própria experiência. Através da linguagem, não necessariamente a gente consiga, Siena, mas aí você já está indo muito para o campo da arte, mas a gente não consegue explicar determinadas questões metafísicas, né? Aquilo que está para além do físico, a gente não consegue falar das emoções por conta da limitação da linguagem. E o ídolo do teatro. O ídolo do teatro são os preconceitos, são as balizas, são os obstáculos determinados pela nossa própria cultura, pelas tradições. Quantas são as experiências não vivenciadas, porque na nossa cultura familiar, na nossa cultura escolar, na nossa cultura social, está dito que é errado, né? Que não pode, que não é assim. E o quanto isso interfere, né? Na nossa própria construção. Até quando nós vamos viver em uma tradição onde as meninas crianças recebem boneca, fogão, vassoura, rodinho e pia. E elas brincam de casinha. Os meninos não. Né? Isso é uma limitação cultural. É determinar justamente aquilo que a sociedade espera do que é ser mulher, do que é ser homem, qual o papel social que elas vão ter que ocupar. A casa vai ser sempre função da mulher, a cuidar das crianças, né? Enquanto os meninos andam de carrinho, jogam bola, né? Andam de patinete, skate. E as meninas estão ali limpando o fogãozinho, lavando a loucinha, passando a roupinha, chacoalhando o bebezinho, dando mamar pro bebezinho. E os meninos estão livres, leves e soltos nas suas brincadeiras, na rua, no esconde-esconde, no jogar bola. Então, os ídolos do teatro correspondem a essas conjunturas, a essas estruturas da sociedade que amarram, né? E que impedem. Isso porque estamos aqui dando exemplos simples.
Mas pensar no ídolo do teatro também é pensar na censura de governos, para desenvolvimento de pesquisa, né? Para desenvolvimento de ciência, e interesses econômicos também que limitam. Então, se a eficiência da indução está na descoberta, então nós precisamos transpor esses ídolos, né? Para que possamos estarmos mais abertos e que possamos sermos livres e superar, né? Essa limitação humana, essa definição de quem somos, essa falta de linguagem, essas amarras culturais e da própria tradição, tá? E aí, a partir dessas experiências, ele vai falar, você faz uma análise das informações particulares, criando proposições mais gerais. O conhecimento se dá através desses fatos observáveis, que são gerais, você coleta dados, organiza, cria hipóteses, e aí você experimenta. Mas a experimentação, ela precisa ser prática, né? Ela precisa passar pelos sentidos. Ou seja, Francis Bacon, ao propor a ruptura com esses ídolos, ele está indo na contramão daquilo que falava Descartes, né? Ele pressupõe essas experimentações. E essas experimentações se dará através dos sentidos. A razão não tem como deduzir algo na cabeça dos empiristas, né? Não tem como deduzir nada sem a experiência. Então, ele propõe a necessidade dessa vivência, dessa observação dos fenômenos, né? Dessa observação das partículas, dessa composição das partículas, da organização social, política. Você precisa observar, você precisa sentir, você precisa submeter essas coisas à experiência. É dessa forma que se constrói o conhecimento. Não existe outro caminho para ele, né? Francis Bacon. Junto com Francis Bacon, compondo aí a escola empirista, nós temos John Locke. John Locke, na sua obra O Ensaio sobre o Entendimento Humano, ele vai afirmar que são 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, a fonte do conhecimento. Porque são através dos sentidos que nós nos conectamos com o mundo. Sem os sentidos, nós não estamos no mundo. E o que existe é esse mundo, né? E eu percebo ele através justamente dos meus sentidos. Perceba, eu estou falando dos sentidos. Eu não estou falando de emoções, tá? A filosofia não é autoajuda. A filosofia trata da questão do conhecimento. Como que o conhecimento se dá? Conhecimento se dá dessa maneira, desde que eu sou pequena, sei lá, depois de 6 meses, não sei se minha mãe me amamentou até os 6 meses, mas depois de 6 meses, minha mãe vinha com um copo de água, falava, água, colocava na minha boca. Eu sentia aquele gosto inodoro, né, porque a água não tem gosto de nada, eu sentia aquilo, eu ouvia aquilo, eu vi aquilo, então, água. A minha relação e a construção do conhecimento, ela passa também primeiro pela linguagem, certo? Porque eu preciso primeiro entender que isso é água, e eu só aprendi isso através dessa relação, né, dos meus sentidos.
para que depois eu possa compreender que são duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, blá, 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 né? Mas são sentidos que promovem, que conseguem desenvolver o conhecimento. Por quê? Porque John Locke afirma, nós nascemos como tábula rasa. Nós nascemos sem absolutamente nada. Nós nascemos como um papel em branco. Tá aqui, ó. Nós nascemos assim. E são as experiências através dos sentidos que vão escrevendo, né? Que vão registrando o conhecimento. Então, significa dizer que nós podemos nos tornar tudo aquilo que as experiências nos proporcionarem, né? Porque nós viemos ao mundo assim. E sem as experiências, nós ficaremos assim. É claro, né? Que pensar nisso, nossa, o conhecimento se dá através dos sentidos. Olha aí, a Ciana aprendeu o que era água. É claro que existe uma diferença muito grande nos conhecimentos simples e complexos, né? Mas nós precisamos dessas ideias simples para chegarmos a essas ideias complexas. Se nós pegarmos Copérnico, ele não promoveu a Revolução Copérnica, né? Analisando a mudança dos astros, sem antes passar pela construção de ideias simples. Se pega Newton, né? Primeiro desenvolve as ideias simples para depois chegarmos às ideias mais complexas. Os sentidos não deu a Darwin de maneira rápida. Nossa, a teoria da evolução das espécies. Não, né? É fruto de um processo. Mas é um processo que, seja ele das ideias simples ou seja ele das ideias complexas, necessariamente passa pelos sentidos, passa pela observação, passa pela submissão de experiência, passa pela comprovação empírica, vai passando, vai passando. Nossa Senhora, mas você está dando exemplo aí só da galera das exatas, né? A galera das exatas não é muito empirista, né? Eles são mais racionalistas. Para alguns sim, outros não. Certo? E, calma aí, deixa eu ver. Até aqui, tá dando para entender ou tá muito viajandão, muito complexo? Não tô entendendo, Ciana. Deixa eu abrir aqui o microfone. Tá dando? Tá dando para entender? Certo. Vocês já viram o ano retrasado deu uma viralizada nessa eu nem sei se tem mais na internet, faz tanto tempo que eu não vejo, das irmãs caninas. Vocês viram isso? Viram? Viu, Maria? Mafê, viu? Existem algumas experiências pelo mundo aí de meninas lobo, e essa que passou recentemente na Record, não é tão recente não, tipo, acho que já faz um ano. Era uma criança que foi criada por cachorros. E ela não desenvolveu fala, ela andava de maneira quadrúpede, né? Ela comia como os cachorros comem. Por quê? Os empiristas têm uma explicação muito clara para isso.
a experiência sensorial delas foi exatamente o que elas conseguiram reproduzir, né? As meninas lobo, vou tentar começar a próxima aula com um documentáriozinho, com um textinho. E como que os racionalistas explicariam isso? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Não explicariam. Não explicariam. Na verdade, eu acho que eles passariam a explicar a partir de uma sobrevivência, a condição de sobrevivência que ela tinha era aquela, então ela vai reproduzir isso. Mas, na verdade, eles não conseguiriam explicar. Não tem como explicar isso através do racionalismo, sabe? Não tem. Porque se a condição racional ela é inata, então significa dizer que mesmo que você tenha vivido como lobos, você deveria em algum momento levantar ali e entender que 2 mais 2 são 4, né? E empiricamente, através da experiência, a gente sabe que os seres humanos que ficaram submetidos a isso não conseguiram erguer ali e afirmar 2 mais 2 são 4, né? Mas são pessoas que depois que foram retiradas do convívio com esses animais que os criaram, são pessoas que conseguem desenvolver, né, linguagem, conhecimento. Ou seja, estou apontando vocês lá na frente de alguns filósofos que vão tentar resolver essa briga. Falar assim, ó, quer saber? Nem racionalismo, nem empirismo, os dois, né? Porque também não adianta nada ter sentidos e não ter razão. O meu cachorro tem sentidos. Ele sente cheiro, né? Ele ouve, ele vê, mas e daí? Ele produz conhecimento? Não. Então, sentidos por si só e razão por si só serve para nada, né? Seríamos como o Chico aqui, ó. O Chico me vê, fica feliz, né? Mas a gente continua essa discussão nas próximas aulas. Certo, meus queridos? Vou ficando por aqui, tá? Um beijo, a gente se vê sexta-feira. Beijo, tchau!